Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Batista Vila Formosa. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Aproveite, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe as nossas mensagens. Permaneça conosco. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Senhor, e dizer que és formoso. Seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma transmissão online da Batista Vila Formosa. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. É uma alegria, é um privilégio receber você e a sua família aqui nesta oportunidade, quando vamos aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. E hoje o estudo vai falar especificamente sobre, o professor vai falar sobre os dons do Espírito. Mas eu gostaria antes de compartilhar algo que me impactou durante a semana que passou. Uma emissora de televisão, mais precisamente a TV Record, na quinta-feira, por volta de 22 horas, exibiu uma reportagem sobre os lixões do Brasil, ou os lixões espalhados pelo Brasil, em diversos estados e cidades.
E ele mostrou, aquele repórter, a sua equipe, mostrou as pessoas que vivem nesses lixões. As pessoas que se alimentam daquilo que eles recolhem nesses lixões. As pessoas que sobrevivem de tudo que arrecadam nesses lixões. Isso sempre existiu, mas agora, nesse período de pandemia, aumentou o número de pessoas e famílias inteiras que armam uma tenda, uma barraca nesses lixões para poder sobreviver. E me impactou muito quando o repórter entrevistou uma menina de aproximadamente 6 anos, 7 anos, trabalhando no lixão, se alimentando daquilo que o pessoal joga fora, daquilo que eu e você descartamos, às vezes um produto que compramos e não consumimos, e a validade, a data, né, de validade lá venceu o período e a gente joga fora. E eu fiquei impactado com aquilo, sabendo que isso existe, mas a gente parece que esquece. E aí durante a pandemia eu vejo muito bem o Senhor suprindo todas as nossas necessidades. E eu costumo dizer que a gente sempre procura olhar sempre para frente, né? Sempre vendo as pessoas que talvez estão em melhor situação que a nossa, e esquecemos de olhar um pouquinho no retrovisor, aqueles que estão numa situação realmente muito difícil. A desigualdade social no nosso país é muito grande e agora ela ficou mais latente, mais transparente nesse momento. E aí me veio à mente, e também ainda na semana passada, na quinta-feira, um pouco antes dessa reportagem, nós tivemos o programa Conexão e Comunhão. E ali falamos um pouco sobre o papel da igreja, do líder durante a pandemia. E eu me lembro de ter falado dessa nova visão que surge na igreja brasileira, na nossa igreja, por exemplo, na minha vida, na sua vida. Essa vontade, ou esse espírito de solidariedade, de compaixão, de enxergar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, na vida da nossa família, da nossa igreja, sem esquecer daqueles que estão à margem da sociedade. E o Salmo 41 diz o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Fiquei pensando que nesse período a igreja se predispôs, continuamos ajudando, continuamos nos solidarizando com aquelas pessoas que precisam. E aí fiz uma retrospectiva desse período, irmãos que estavam no leito de enfermidade, a palavra diz, né, o Senhor cuidou, restaurou. E isso não é porque temos mérito, porque estamos fazendo, mas porque quando nós fazemos, nós também reconhecemos o amor de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão nessa situação. Eu não sei como vai ser, e eu espero muito em breve, estamos aqui nessas cadeiras ainda vazias, mas no dia 2 de maio nós estamos retornando aos nossos cultos presenciais. Você pode fazer contato com esses telefones que estão aparecendo aqui na tela para reservar o seu lugar para participar. Eu espero que quando nós pudermos novamente encher todas essas cadeiras, a igreja não perca a visão de que nós existimos realmente para adorar ao Senhor, mas nós existimos também para cuidar de pessoas. E o cuidar de pessoas não é somente no aspecto espiritual e emocional, mas continuar cuidando de pessoas que estão sem condições, pessoas que não têm do que se alimentar e às vezes também ser lembrados, né? Fazer essa autoanálise, quando muitas vezes nos decepcionamos ou ficamos tristes ou abatidos, mesmo tendo o Senhor suprido ou suprindo a cada dia todas as nossas necessidades. Olhemos para frente, crendo que Deus continua no controle, que Ele tem nos abençoado, mas devemos olhar para os lados e olhar para o retrovisor, olhar pelo retrovisor,
por aqueles que não têm a mesma condição. Em um país tão abençoado, a igreja precisa fazer a diferença. Um país abençoado, mas que não conseguimos ainda, né? Até porque não existe essa visão por parte da liderança, dos órgãos, dos governantes, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, local. E nós chegamos ao ponto de pessoas, ao invés de diminuirmos o número, principalmente agora durante a pandemia, as pessoas vulneráveis, né? Que podem ser contaminadas, foi ao contrário. As pessoas não conseguiram se manter, perderam seus empregos e decidiram então também ir para esses lixões. Devemos agradecer a Deus, devemos acudir o necessitado e devemos caminhar. A igreja precisa continuar fazendo a sua missão. A igreja precisa continuar tendo essa visão. E eu quero convidar você a orar, convidar você a estimular, a se preparar para que no retorno nós possamos realmente cumprir a nossa missão com excelência, com alegria, com dedicação e com amor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê direção e que o Senhor continue nos sustentando, nos abençoando, que nós possamos continuar sendo bênção, porque somos abençoados para abençoar outros. Oremos. Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos direciona em todas as áreas da nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, o Senhor tem curado, o Senhor tem a cada dia nos amado, demonstrado na prática e podemos sentir o Teu amor, as Tuas misericórdias e o Teu cuidado. Te pedimos, Pai de amor, pelos governantes do nosso país, um país tão abençoado, mas com tanta desigualdade social. Que o Senhor possa usar a Tua igreja para que nós possamos corrigir essa trajetória, para que nós possamos minimizar o sofrimento daqueles que estão nessa situação. Pai querido, abençoa aqueles que estão nos hospitais, as famílias enlutadas. Abençoe, Pai querido, o estudo dessa manhã. Direciona-nos, conduz as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma vez com o irmão Wagner Gatz falando sobre os dons do Espírito Santo. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos perdoando, se muitas vezes não enxergamos aqueles que estão em situação vulnerável. Graça e paz. É um prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês para mais um estudo, uma manhã de estudo na Batista Vila Formosa, uma igreja sempre conectada com você e também uma igreja acolhedora. Hoje nós vamos tratar um assunto muito importante na doutrina do Espírito Santo, que é a respeito dos dons do Espírito Santo. Mas antes disso, eu convido a você para que nós possamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Pai amado, por mais esta oportunidade de poder estar aqui falando da sua palavra. Te agradeço por essas pessoas que estão me assistindo nesse momento. Te peço, Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha me iluminar para que eu possa falar tudo aquilo, Senhor, conforme a Tua vontade, através do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo ilumine cada pessoa que está assistindo nesse momento, que abra também a sua mente, o seu coração, para que elas possam entender tudo aquilo que nós vamos ministrar nessa manhã. Fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus e abençoe cada lar, cada pessoa e cada família que está nos assistindo nesse momento. Amém. Muito bem, sobre os dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos dons do Espírito Santo.
Nós não vamos falar sobre a função de cada dom. Nós vamos tratar do assunto sobre a importância do dom para o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, para que serve o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo está sempre a serviço para edificação. O dom do Espírito Santo é uma capacitação que Deus dá ao crente para que ele possa, através do dom, usá-lo, tanto para edificar a igreja, mas principalmente para glorificar a Deus. O dom do Espírito Santo, vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 a 11, vamos ver: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, numa igreja você pode ver pessoas com vários tipos de dons. Depois nós vamos falar sobre os tipos de dons. Mas é o mesmo Espírito, é um só Espírito que distribui esses dons a cada um, conforme ele quer e conforme ele acha que aquela pessoa vai desenvolver bem aquele dom para edificar o corpo de Cristo e também para glorificar a Deus. Muito bem. Na próxima, vamos ver o que é talento. Existe uma diferença entre dom e talento. Tem pessoas aí que não são evangélicas, né? Porque o dom é para crente, é para evangélico, é para a igreja de Cristo. Mas pessoas que não são evangélicas e falam: o meu filho tem o dom da música, o dom para a música. Então, veja bem, isso aí não é dom, isso aí é um talento. O dom é aquele que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, qual que é a diferença? O talento está relacionado com a aptidão e com a inteligência. Aptidão, a habilidade de fazer alguma coisa, inteligência. Isso é um talento, né? Trata-se da capacidade para exercer uma ocupação ou para desempenhar uma certa atividade. Tem pessoas que têm o talento, por exemplo, para digitar um computador, o talento para trabalhar com web designer. Isso é talento, não é dom. Então existe uma grande diferença entre talento e dom, porque o talento ele está associado à habilidade inata, ou seja, a pessoa ela já nasce às vezes com determinado talento e também ele está associado à criação da pessoa. Então é normal, por exemplo, numa família onde existem músicos, de repente uma criança começa a desenvolver uma certa aptidão para aprender um instrumento, para cantar, porque ela já está convivendo, está sendo criada naquele meio. Aquilo pode despertar da criança, né, o desejo dela aprimorar já um talento que ela tem, que pode nascer com a convivência, certo? Como está escrito aqui, ele vai se desenvolver com a prática e com o treino. Você põe aquela criança numa escola de música, ela vai se dar muito bem, né? E também, o talento que faz com que muitas pessoas conquistem posições de destaque, por exemplo, numa empresa. Tem pessoas que têm talento para gerenciar negócios, pessoas que têm talento para administrar, outros têm talento para manusear, né, produtos. Então, isso é talento. O talento é que vai fazer a pessoa ter um destaque e até no negócio, iniciar um negócio com sucesso, né? Se ela tem o talento de pintar, ela vai pintar quadros, ela vai botar os seus quadros para vender. Se ela tem um talento para artesanato, ela vai desenvolver em cima daquilo o seu talento. Então ela pode até crescer nos negócios, iniciar o negócio através do talento. Isso não acontece com o dom, porque o dom do Espírito Santo é algo que é dado de graça pelo Espírito, e nós não podemos fazer nada com esse dom para cobrar, para fazer um negócio, para investir. Nós temos que, de graça, também manifestar esse dom para a edificação de outras pessoas e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós estivemos falando sobre o fruto do Espírito Santo. Acho que no nosso último encontro foi sobre o fruto do Espírito Santo.
é que nos faz andar cada vez mais semelhante a Cristo. Se vocês viram o nosso estudo passado, não do Cristo, mas o meu, né, quando eu falei sobre o fruto do Espírito Santo, que a gente frisou muito, que o fruto do Espírito Santo, ele está muito relacionado com a santificação. É aquele dia a dia você andar com Cristo, é o dia a dia você buscar mais e mais de Deus, é o dia a dia você querer se parecer cada vez mais com Cristo. Então, no fruto, as virtudes precisam ser desenvolvidas em conjunto. Lembra que eu falei que o fruto está no singular, mas até coloquei como se fosse uma laranja e os gomos, e cada gomo daquele seria uma virtude, como está aqui. Seria uma virtude do Espírito Santo, né? Uma virtude. E elas precisam ser desenvolvidas em conjunto. Por que isso? São 9 virtudes. Se você tirar uma daquelas virtudes, se você tirar um gomo daquele fruto, o fruto vai estar incompleto. Por isso que ele tem que ser desenvolvido em conjunto, não pode faltar nenhum. Tem que ser todos. Né? E nos capacita a viver de acordo com a ética dos princípios cristãos. O fruto é trabalho e aprimorado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai aprimorar. Isso não significa que nós não devemos, em oração, pedir para que esse fruto seja desenvolvido em nós. Nós temos que nos esforçar, por exemplo, mansidão. Você tem que se esforçar por ter mansidão, né? Mas é o Espírito que vai desenvolver aquilo. Mas também tem a sua parte, você tem que fazer a sua parte. Os dons e o fruto, né? O fruto e os dons dependem um do outro. Você não pode ter dom sem ter o fruto. Na realidade até pode ter o dom, mas não ter o fruto. Mas acontece que aquele dom, ele não vai edificar ninguém, ele não vai glorificar a Deus se ele não tiver o fruto associado a ele. O fruto do Espírito é para a minha edificação. O fruto do Espírito vai me edificar. É eu andar em santidade dia a dia, buscando cada vez mais, né, ser semelhante a Cristo. E os dons é a serviço dos outros, é obras. Então vamos dar um exemplo, depois nós vamos falar alguns dons. Só vou dar um exemplo. O dom de exortação, existe esse dom. Pessoas que às vezes elas estão procurando uma forma de fazer algo para sair de uma certa situação ou procurar o melhor caminho para realizar alguma coisa. Então a pessoa, quando tem esse dom de exortação, ela consegue aconselhar e dirigir aquela pessoa, aconselhando que caminho melhor ela deve tomar. Vou dar outro exemplo também, o dom de cura. A pessoa que tem o dom de cura, ela tem que orar pelas pessoas e as pessoas são curadas. Mas falando mais adiante a respeito disso, vamos primeiro ver aqui, ó, quais são os dons que nós temos. Aqui está um pouco pequeno, mas eu vou ler para vocês. Alguns dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de cura, operação de milagres, dom de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Um desses dons que mais, eu acho que todo crente deveria pedir e clamar por ele, é esse dom de discernimento de espírito. É muito importante isso, para que você não seja enganado com falsos profetas, como acontece muito em algumas igrejas por aí. Mas isso aqui é um assunto para um próximo encontro, se nós formos discutir a função de cada dom. O que importa agora, vamos lá, Romanos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, quem exerce o dom de profecia, que seja segundo a proporção da fé, baseado na palavra de Deus.
Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se a ensinar. Que nem no caso, meu caso aqui, eu estou aqui fazendo estudo com vocês. Então, é um dom que Deus me deu. Então, eu preciso me dedicar, né, me esforçar para fazer o melhor para levar para vocês. Que não se deve fazer a obra de Deus relaxadamente. E continuando. Ou o que exorta, como eu falei, aquele que exorta, faça-o com dedicação, né? Com inteligência, com sabedoria dada pelo Espírito Santo, para você não poder, para você evitar de magoar uma pessoa. Porque muitas vezes quando se fala do dom de exortação, tem pessoas que pensam que exortação é aquela palavra de repreensão. Também é exortação aquilo. Mas não é só isso, a palavra de repreensão, né? A palavra de aconselhamento também está inserida no dom de exortação, né? O que contribui com liberdade, contribui com liberdade, né? A contribuição está só associada a dízimos de ofertas. Também é. Você tem a liberdade de você contribuir. Oferta ninguém vai te estipular quanto você tem que dar ou deve de dar. É coisa que é do seu coração. Você tem a liberdade para isso. Você tem a liberdade, inclusive, de dar ou não dar o seu dízimo. Isso é com você e Deus, né? É bíblico. E o que contribui também, pessoas que contribuem na arrumação da igreja, quando tem um evento na igreja, vem para montar o cenário, né? Decorar a igreja, tudo isso é contribuição. Nós temos irmãs aqui que trabalham, por exemplo, no Vila Gourmet, elas se dedicam, por exemplo, a fazer o lanchinho para as crianças, porque nós temos aqui a salinha das crianças, dos juniores, sempre tem um lanchinho para eles, né? Depois dos louvores, geralmente eles vão para cada um para a salinha de estudo deles, né? E sempre tem. Então tem aquelas irmãs que cuidam dessa parte. Tem irmãos que cuidam da manutenção do templo. Isso é contribuição. Que faça, então, com liberdade e com dedicação, inclusive, né? O que preside com diligência. Aqui já está mais o que preside, no caso da Igreja Batista, como é o nosso caso, o pastor é o pastor presidente, né? Ele é que preside. Quem exerce misericórdia, com alegria. Exercer misericórdia você tem que exercer com amor. Se você vê que uma pessoa está necessitada, você pode contribuir, você pode ajudar. Então você faça com alegria, faça com amor, com dedicação, com carinho também. E diz aqui em Efésios quer dizer 4, de 7 a 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso daqui garante que todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, que são batizados no Espírito Santo, eles recebem pelo menos um dom. Tá? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso é muito importante que nós temos em mente. Seja qual for o dom recebido, seja qual for a área da sua utilidade, ele foi dado graciosamente pelo Espírito Santo. Todo dom foi dado pelo Espírito Santo. Seja qual for o dom e em que área que ele vai ser exercido. Quem recebe o dom da palavra, o dom para pregar, ele vai pregar. Quem recebe o dom para ensinar, vai ensinar. É possível uma pessoa ter mais de um dom? Sim, é possível. A pessoa pode ter mais de um dom. É possível a pessoa não ter nenhum dom? Não. Se ele for crente em Jesus Cristo, que ele recebeu Jesus como seu único e exclusivo Salvador, ele foi selado pelo Espírito Santo e com certeza absoluta, no mínimo um dom ele recebeu.
e pode receber mais de um dom também, conforme também a sua evolução, né, na fé. Ele pode desenvolver outros dons. Em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Todo dom perfeito, o dom dado pelo Espírito Santo, vem do alto. Então nós não podemos confundir com certos movimentos que existem por aí, principalmente nessa área de profecia. Pessoas aí profetizando até o fim do mundo, que vai acontecer, e dando data e dando hora. Isso não vem de Deus, isso não é um dom perfeito que vem. Quando Deus fala uma coisa, aquilo se cumpre, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado também no que acreditar. Paulo mesmo exorta, né, para a gente provar as profecias, né, para a gente ver se ela acontece realmente, para ver se veio ou não veio de Deus, né? Os dons, eles são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então não adianta um pastor, por exemplo, chegar numa pessoa, querer impor a mão e falar: olha, você vai receber o dom de cura, nós estamos precisando do dom de cura aqui na igreja. Isso não adianta. É o Espírito Santo que dá, com a sua livre e espontânea vontade. Então, ninguém pode te dar um dom a não ser o Espírito Santo de Deus. De acordo com aquilo que o Espírito, em sua soberania, acha conveniente conceder. Por que isso? De acordo com o que o Espírito, segundo a sua soberania, acha conveniente conceder. Que muitas vezes você pode pedir um dom e não receber esse dom. Aí você fala: mas por que eu não recebo? Eu oro tanto, eu queria tanto ter esse dom. Vamos supor, eu queria tanto ter o dom de cura, de poder orar pela pessoa e ver a pessoa se curar. Mas muitas vezes você não recebe porque você não vai fazer um bom uso daquele dom. Nada melhor do que Deus, do que o Espírito Santo, para saber conhecer o seu coração. Conhece melhor que você, seu próprio coração. Então, de repente, Ele pode te dar um dom, e aquele dom você não vai saber fazer um bom uso, que não vai glorificar a Deus e não vai edificar o corpo de Cristo, e pode também te arruinar espiritualmente, deixar você para baixo. Sendo assim, o Espírito Santo, ele é todo poderoso, ele é onisciente, e é onipresente, e na sua sabedoria infinita, ele sabe distribuir a cada um o dom de acordo com aquilo que a pessoa vai poder realizar com o melhor êxito, tanto para edificar a igreja como para glorificar a Deus. Continuamos. Os dons espirituais são destinados exclusivamente aos crentes. Já falei isso, quando nós falamos de dom e talento. Os dons são para os crentes, os dons espirituais. No mundo você vai ter talento. Talento não pode ser confundido com dom. E não se pode chamar um talento de dom. Os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo se destinam unicamente à Igreja de Cristo. Então, os dons são derramados na igreja, entre os membros. Quando se fala que Igreja de Cristo, nós não estamos falando no templo, nós estamos falando nas pessoas, né? É o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:7 nos diz que os dons nos são dados visando o bem comum, isto é, o bem da igreja como um todo. Então, os dons não são dados visando o bem, a edificação do corpo de Cristo, a edificação dos nossos irmãos em Cristo. E a nós mesmos, também, evidente. Erros cometidos, é muito importante a gente visar bem isso aqui. Erros cometidos no uso dos dons. O primeiro,
utilizar-se dele para se mostrar mais espiritual que os outros. Então tem pessoa que tem um dom, aí ela começa a desagradar a Deus. Ela fica tão orgulhosa daquele dom que ela tem, que ela se acha mais espiritual do que os outros. O dom ele tem que ser exercido com humildade. O dom não é para edificar você, o dom é para edificar os outros. Segundo, negligenciar o dom recebido. Aí você vai estar privando a igreja, privando as pessoas de ser abençoada, de receber as bênçãos de Deus. Então você tem um dom, você fica ali quieto no banco, você tem aquele dom, você não coloca aquele dom em ação. Deus te deu aquilo, Deus te deu aquele dom para você colocar em ação, para glorificar a Deus, para você edificar a igreja, edificar o teu próximo. Então é pecado até você pegar e enterrar o seu dom. Você não pode fazer isso. Você tem que colocar em ação. Se você não sabe como, você tem que orar a Deus. Senhor, eu tenho tal dom, mas me ensina como usá-lo, me usa, né? Peça que o Espírito Santo venha, te ilumine e te leve a colocar em prática da melhor forma, conforme a vontade dEle, para você exercer aquele dom que Ele te deu, seja qual for o dom recebido. O Espírito Santo ainda hoje está disposto a conceder essas habilidades, esses dons espirituais a nós, a fim de nos capacitar, de nos dar capacidade de glorificar a igreja e glorificar a Cristo. Então não é como dizem os cessacionistas, aqueles crentes que acreditam que o dom do Espírito Santo não existe mais, que o dom do Espírito Santo acabou com o fechamento do cânon no Novo Testamento. Não. Deus continua derramando seus dons. E nós temos prova disso na nossa igreja. Nós vemos na nossa igreja as manifestações de dons, né? Pessoas que têm o dom da intercessão, dom da palavra, dom do ensino e muitos outros, certo? E para terminar, vamos para a conclusão, que essa aula a gente não pode também estender muito, porque depois, senão eu teria que ficar falando de dom por dom e ficar explicando qual seria a função. Mas a importância do dom já foi o objetivo desse estudo de hoje, né? Então, para concluir, Romanos 12, 3 a 8 e 1 Coríntios 12 deixa bem claro que cada cristão recebe dons de acordo com a escolha de Deus. Não é de acordo com a sua própria escolha, mas de acordo com a escolha. Depois você lê aí na sua casa Romanos 12, 3 a 8 e 1 Coríntios capítulo 12, todinho fala sobre isso. E finalizando, dons espirituais são distribuídos com o propósito de edificar o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 e 14, 12. Dá uma lidinha aí na sua casa, que você vai ver tudo isso que eu falei hoje, está ali na Bíblia. Está tudo na palavra de Deus. Eu quero te agradecer e quero pedir desde já que você deixe o seu joinha aí, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esse vídeo para edificar outras pessoas também. Eu quero aproveitar e fazer uma oração por mim, por nós também, em agradecimento a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai amado, por esse momento que eu estive aqui, falando da Tua palavra, falando com essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Visite cada pessoa, Senhor, cada lar, cada familiar. Entra com a Tua providência divina, Senhor. Derrama sobre eles o Teu dom, Senhor. Faça com que eles descubram qual é o dom que o Senhor tem dado para cada um deles e dê sabedoria e capacitação para que eles possam pôr em prática. Nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos às nossas comunicações. Às quintas-feiras, às 20 horas, temos o nosso
Conexão e Comunhão, transmitido aqui no YouTube, pelo canal Batista Vila Formosa. Aos domingos, as nossas transmissões são às 10 horas da manhã e às 19 horas, também transmitido pelo canal Batista Vila Formosa no YouTube. Às 19 horas, temos também o nosso culto presencial. Será um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Mas para isso é necessário que você reserve o seu lugar nesse número que está aqui na tela, pois estamos seguindo todas as normas impostas pelo governo nesse momento de pandemia. O nosso agradecimento vai também a você que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem nos ajudado a manter a igreja ativa, que tem nos ajudado a ajudar outras vidas, outras igrejas menores. É muito importante que você saiba que nesse momento de pandemia, as pessoas estão precisando ainda mais de nossa ajuda e nossa colaboração. Se você sentiu aí também no seu coração o desejo de estar contribuindo, aqui estão os nossos dados bancários. E eu te garanto que todos os valores aqui são revertidos sim para a obra do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Sou